do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos para mais um dia, louvar e adorar a Deus, escutar a palavra, porque através da palavra nós temos direção, temos salvação, as coisas acontecem, somos cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler aqui, em nome de Jesus, vamos começar aqui no livro de Hebreus 12:1. Irmãos, não existe mágica, não existe uma fórmula secreta que Deus não nos falou. Nossa, precisamos de uma nova revelação. Deus já revelou. Em nome de Jesus, eu falo revelação da palavra, né? Revelação da direção de Deus, né? Da palavra. Deus pode revelar alguma coisa de alguém, de alguma situação, para nos abençoar ou abençoar outra pessoa. Vamos, né? Presta atenção. Portanto, nós também, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, então, qual o contexto? Estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. Aí ele fala, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Presta bem atenção. Fica com a carreira que está proposta, querido. Deixa todo embaraço, todo pecado que está nos rodeando. Obviamente, todo mundo tem lá uma situação que está rodeando, um pecado que tão de perto nos rodeia. Ou você está fora do mundo, ou você está inserido em outro contexto. Não, nós estamos num contexto que existem situações que querem quebrar a nossa comunhão, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos, diante de cada questão, diante de cada situação, o que é que eu preciso fazer? Deixar o embaraço. Querido, deixa o embaraço de lado. Tem coisa que é embaraço para a nossa vida, tem coisa que não louva a Deus, tem coisa que sai fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos lá, vamos deixar o embaraço. Vamos correr para a carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos correr para aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, para aquilo que Ele tem diante de cada condição, diante de cada situação, vamos viver aquilo que Deus tem, aquilo que Deus está nos proporcionando, cada condição, cada situação, vamos ver e viver as grandezas de Deus em nome de Jesus diante de cada situação. Você vai ficar aí perdendo tempo. O que eu quero dizer? Não perca tempo com aquilo que Deus não tem para a nossa vida, com coisa que vai sair fora. Aí, como é que eu faço isso? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que eu preciso fazer? Correr a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta para mim. Deus tem uma carreira proposta para você. É isso que eu tenho que fazer, correr a carreira que nos está proposta. Olha só, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria, o gozo, né, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, os pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que eu tenho que fazer? Olhar para Jesus, observar o que Jesus passou, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver o que Ele tem para nós. Olha o que ele está falando, olhando para o autor e consumador da fé, irmão. Olha para Jesus, as coisas estão acontecendo, olha para Jesus. Está surgindo coisa, está surgindo situação, olha para Jesus. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Tem uma coisa acontecendo, tem uma situação aí. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o autor e consumador da fé e viver o que ele tem para a nossa vida em nome de Jesus. Cada situação, cada condição, eu vou ficar sempre olhando para Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Olha para ele. Aí ele fala, considerais
pois aquele que suportou tamanhas contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isso quer dizer o quê? Querido, continua fazendo o que você está fazendo, sem ficar esperando. Ai, olha, puxa, fui decepcionado com fulano, fui decepcionado com você. Para com isso, querido. Olha para o autor e consumador da fé, que desprezou as afrontas, as contradições dos pecadores, mas manteve ali o que ele tinha que manter. O que eu preciso entender? Deus quer cuidar da nossa vida, quer nos dar a vitória, quer abençoar aquilo que é nosso, mas eu preciso ficar olhando para Jesus. Vamos olhar para Jesus? Presta atenção, vamos aqui, ó, Mateus 14, 25. A vitória vem porque eu vou estar olhando para Jesus. Olha para Jesus, fica prestando atenção. Você lembra quando o Eliseu e o Elias estavam andando junto? E o Elias estava conduzindo ali o Eliseu como o seu sucessor, e aí ele falou assim, ó, eu quero a porção dobrada do teu espírito. O Eliseu pediu para ele. Ele falou assim, ó, se você me vir quando eu for subir aos céus, então você vai ver. Se você não ficar esperto, ó, aí Elias falava assim, ó, eu vou para tal lugar. Ele falava, não, eu vou com o senhor. Eu vou para tal lugar. Não, eu também vou. Ele não largou, não arredou o pé do Elias. Irmão, ele não tirava os olhos. O que eu preciso fazer? Manter firmes os nossos olhos em Jesus. E como que a gente faz isso? Olhando para a palavra de Deus, para a direção de Deus. Aonde está a palavra para a direção de Deus? Olha só, Mateus 14, 25 diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus, os discípulos foram primeiro, logo depois foi Jesus também. Aí eles estão lá olhando para Jesus, eles estão lá no mar. E Jesus está andando sobre as águas. Presta atenção, a gente vai falar do Pedro, você já sabe disso, né? Dirigiu-se para o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Irmão, eles estavam pensando que era um fantasma, certo? Porque eles não estavam enxergando direito. Então, por onde que eles vão se orientar? Pela voz de Jesus. Jesus, porém, ele falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, certo? Então, eles se orientaram pela voz de Jesus. Eles estavam olhando para Jesus, olhando de maneira, vendo certinho? Não, estava vendo de longe, até pensaram que era um fantasma. Irmão, se orienta pela voz de Jesus. Aonde está a voz de Jesus? A palavra de Jesus. Diante de cada situação, olha para Jesus, olha para Ele. Em cada condição, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para Jesus e ver a manifestação, o cuidado que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou ficar olhando para Jesus, vou olhar para outras coisas? Não. Ó, deixa de lado todo embaraço. Tá cercado por uma grande multidão de testemunhos, deixa o embaraço de lado, deixa essas coisas de lado aí, ó, e se concentra aqui, ó. Olha para Jesus que você vai aguentar as condições e as situações, vai suportar olhando para Jesus. É assim que nós vamos fazer. Aí ele fala assim, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, se ele foi ir ter com Jesus, ele estava olhando para Jesus, certo? Obviamente que sim. O que é que nós precisamos entender com isso? Querido, nós precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Irmãos, agora vamos lá. Ele continuou olhando para Jesus, não continuou? Mas chegou um momento que eu não vou falar que ele distraiu. Eu vou falar que situações contrárias tentaram tirar a atenção dele. Porque fala assim, ó, e ele disse, e Pedro, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, presta atenção, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Irmão, por um minuto, por uma ocasião, ele se distraiu. Sabe o que eu preciso entender? Vento forte tem, não tem? Tempestade tem. Mas ele se distraiu. E quando é que ele se distraiu?
que ele prestou atenção no vento. E por 1 segundo, 2 segundos, ele tirou o olhar de Jesus. Irmão, eu não posso tirar o olhar de Jesus. Você não pode se dar o luxo de tirar o olhar de Jesus. Nós precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus em todo momento, porque a tempestade quer nos derrubar e tirar a nossa comunhão com o nosso Senhor. Aí presta bem atenção. E logo, estendendo a mão, segurou, e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, em nome de Jesus, não tira o olhar de Jesus, não. O diabo quer que eu e você tire o olhar de Jesus. Olha para Jesus, dispensa o embaraço. O que é embaraço? É a situação à nossa volta, as situações contrárias, as coisas que estão acontecendo por aí. Não, deixa isso aí de lado. Fica fixo, olhando para Jesus, que nós vamos viver o milagre e a manifestação dele. Olha só. Ele continuou olhando para Jesus, mesmo afundando. Irmão, olha que coisa incrível. Ele não era pescador? Era, não era? Ele estava todo dia no mar? Tava, não estava? Ou todo dia, ou quase todo dia. Mas ele estava olhando para Jesus, mas ele estava todo dia no mar, não estava? E por que ele afundou? Ele não conseguiu nem boiar. Tem luta, querido, que é espiritual. Se eu não olhar para Jesus, eu não vou ter vitória. Tem luta não, todas as lutas são espirituais, no fundo espiritual, tem situação que é espiritual que está acontecendo. Se eu não olhar para Jesus, se eu não manter o olhar fixo em Jesus, a gente afunda. E se a gente não olhar para Jesus, como é que a gente vai pegar na mão de Jesus? A gente não pega, querida, é Ele que pega na nossa e nos sustenta. Fica debaixo do cuidado de Deus, em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui, no Lucas 19. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Irmão, ele queria ver Jesus, mas tinha um impedimento, que ele queria ver quem é Jesus, ele precisava olhar para Jesus de uma maneira diferente, querido. E correndo adiante subiu a um sicomoro, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Irmão, ele contornou aquele obstáculo para ver Jesus. O que eu preciso entender? Contorne esse obstáculo para ver Jesus. Ele quer nos alcançar, dar vitória para a nossa vida. Contorne esse obstáculo, contorna essa situação em nome de Jesus. Nós vamos ver Jesus. Contorna esse obstáculo, essa situação, contorne isso aí, mas faça de tudo para ver Jesus. Ah, tá, vou fazer, tem um projeto, eu preciso ver Jesus nesse projeto. Se eu não ver Jesus, eu vou voltar. Tem tal situação, eu preciso ver Jesus. Ah, eu estou enfrentando um desafio tremendo. Então não, então nós vamos fazer de tudo para ver Jesus. Ele pega na nossa mão, não deixa a gente afundar, a gente anda sobre as águas, tá andando por cima das coisas ali, sentiu o vento forte, continua olhando para Jesus, que ele vai estender a mão e nós vamos ter cuidado. Aí ele fala assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Irmão, aí a gente vai saber do restante da história. Mas o que nós vamos entender? Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e foi na casa dele, ele recebeu alegremente. A presença de Jesus nos traz alegria. Vamos fazer de tudo para contornar as coisas que nos impedem de nós olharmos para Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Estende as tuas mãos sobre nós, papai. Abre o nosso entendimento para que nós possamos, Deus, quebrar toda a barreira, tudo aquilo que impede de estarmos na tua presença, de olharmos para o Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, Pai, nós dependemos de Ti e sabemos que sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nós não somos nada. Nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, vem operando com o Teu reino e a Tua justiça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos socorre, o Senhor olha para nós e traz salvação na nossa vida, traz alegria. Nós te louvamos. Eu peço a Ti, abençoa o meu irmão, a minha irmã, cuida com o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Olha para Jesus.